A economia portuguesa fechou 2014 com o primeiro ano de crescimento económico desde 2011. Depois de 3 anos, o PIB português registrou um crescimento de 0,9 pontos percentuais. Pela positiva, destaca-se o contributo da procura externa líquida, que devido à aceleração das exportações, registrou um aumento face ao período homólogo. Isso permitiu a Portugal ultrapassar a barreira dos 48 mil milhões de euros em vendas para o exterior, o que representa o maior volume de sempre. As exportações representaram um fator decisivo para o crescimento da economia em 2014. No programa desta semana, vamos tentar perceber se esta tendência de crescimento veio realmente para ficar. A economia portuguesa saiu da recessão em 2014. Terá crescido qualquer coisa como 0,9%. Isto é, seguramente, uma boa notícia. Mas será que os problemas estruturais que nós temos estão resolvidos? É que quando olhamos para uma série histórica, entre 1999 e 2014, a economia cresceu, em média, apenas 0,4%. Ora bem, isto, apesar de termos despejado para cima da economia muitas dezenas de bilhões de euros contraídos com dívida pública. A economia portuguesa está a mudar? As exportações refletem isso? Ou será que estamos ainda muito longe de ter mudado o perfil de crescimento da economia? Ora, é esse o tema do programa desta semana. E temos connosco José Maria Brandão de Brito, Chief Economist do Millennium BCP, e João Borges Assunção, professor da Universidade Católica. Muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. João, estamos a mudar ou isto reflete apenas uma contração feita por um programa de ajustamento? As duas coisas, certamente. Estamos a mudar e reflete também os efeitos da contração. Portanto, a balança externa tem um comportamento simétrico, do saldo orçamental. Portanto, se as condições da economia são favoráveis, quando a economia é boa, melhora por esse efeito, por efeito cíclico, o saldo orçamental, o contrário acontece na balança externa. Mas o que aconteceu nos últimos anos em Portugal, em termos de abertura ao exterior, é bastante significativo. O peso hoje das exportações e do comércio externo em geral no PIB é muitíssimo maior do que era há 10 anos e esse efeito parece ser bem maior do que a mera dimensão cíclica. Nota-se também que muitas empresas hoje têm um discurso e uma atitude perante o exterior que é bastante diferente. E a própria composição das exportações em vários setores, incluindo os setores dos serviços, é hoje também bem mais transversal do que era historicamente. Portanto, como em quase tudo, os dois lados desse debate têm alguma razão. Houve alguns avanços, houve uma alteração significativa de composição e de pesos, mas é verdade que também há um efeito cíclico e nós só saberemos a dimensão desse efeito cíclico quando regressarmos a uma certa normalidade, coisa que ainda não aconteceu. José Maria, pões as mãos no fogo por uma alteração estrutural? Eu acho que sim, acho que as coisas mudaram. O João estava a dizer, há uma atitude nova nas próprias empresas que desde logo algumas empresas montam os seus modelos de negócio tendo em vista um mercado mais alargado. Primeiro o exterior, depois a economia interna. Não necessariamente, eu acho que está preparados, e é isso que é desejável, está preparados para concorrer nos mercados onde há procura. Se esses mercados forem em Portugal, obviamente poupam-se os custos de transporte, etc. Mas se não houver essa procura em Portugal, que seja em Espanha, que seja em Angola, no Brasil, na China, onde essa procura existir. E isso vê-se na evolução das exportações. Houve durante este ano, 2014, falou-se numa eventual perda de dinamismo das exportações, que eu penso que não tem tradução nos dados. Mas tu, quando comparas 2012 com 2013, 2014, há uma desaceleração pronunciada. Porquê que achas que isto está a acontecer? Bom, em 2011 houve uma grande contração, um colapso quase do comércio internacional em 2009, 2010 e, portanto, há aqui um efeito de compensação de uma base muito quase pequena. Quase a recuperação automática. É, exatamente. Portanto, houve muita exportação que não foi feita porque não havia crédito para a exportação no mundo inteiro, houve um colapso de todo esse negócio. E, portanto, há aqui um efeito quase automático de compensação. Depois, quer dizer, as exportações que estão a crescer a 5%,
que é o que elas estão, as exportações totais de bens e serviços em Portugal estão a crescer 5% em 2014. Isso é claramente acima do PIB e é um patamar em que todos gostaríamos de... E acima do crescimento da economia mundial também. Acima do crescimento da economia mundial. Quer dizer que estamos a ganhar cotas de mercado. Estamos a ganhar cotas de mercado, é isso que os dados também traduzem, e isso é muito interessante porque, há bocado a questão cíclica, é bom de ver que, sendo que a área do euro e a União Europeia absorve cerca de 70% das nossas exportações, e pese embora a economia europeia tenha estado nos últimos anos, como sabemos, a regredir, e mesmo assim as exportações portuguesas continuaram a aumentar, e não aumentaram só para os mercados emergentes, aumentaram também para a União Europeia. O que significa que Portugal está a ganhar cota de mercado, e isso é extremamente positivo. Porquê? Porque qualquer ganho de cota de mercado para uma economia tão pequena produz um efeito muito grande. João, estes ganhos de cotas de mercado têm a ver com o facto de nós termos registado uma redução das remunerações em Portugal, ou seja, do rendimento, ou há mesmo um ganho efetivo de competitividade por parte das empresas? Algumas das reduções de remuneração correspondem, paradoxalmente ou não, a um ganho de competitividade. Portanto, há uma parte de competitividade que tem a ver com os custos e esse efeito também existe. Há um segundo efeito que eu acho que é bastante importante, é a questão do desaparecimento das oportunidades específicas associadas à proximidade dos governos em Portugal e, portanto, o desaparecimento desse mercado de oportunidades faz com que o talento português, em vez de se dirigir para essa rentabilidade fácil, se dirija agora para outras rentabilidades... Alimentada à dívida pública. Exato, não, e com muito mais valor acrescentado. Ou seja, enquanto o primeiro, o valor acrescentado para a economia é relativamente pequeno, no segundo há um grande valor acrescentado para a economia. Mas eu acho que, mesmo assim, há um risco de alguns destes ganhos de cota de mercado, como o ajustamento orçamental em Portugal tem sido muito grande nos últimos anos, há um risco de alguns destes ganhos de cota de mercado refletir essencialmente, digamos, a dimensão do ajustamento da política orçamental e, portanto, ter uma pequena componente, digamos assim, outra vez, conjuntural, ou seja, que alguns destes ganhos de cota de mercado poderão desaparecer quando o Estado português passar a comportar em termos normais. Seja, falando de linguagem corrente, na altura em que nós tivermos devolvido aos portugueses o poder de compra cortado desde 2011, este efeito poderá desaparecer? O normal é quando as balanças todas de Portugal estiverem equilibradas, ainda estamos bastante longe disso, portanto, toda a parte do Estado, a parte da economia como um todo, a dívida acumulada do setor privado, a dívida acumulada do setor público, quando isso tudo, o setor financeiro, portanto, quando isso tudo que estiver mais ou menos estabilizado, o normal é que tudo cresça mais ou menos a taxas parecidas. Portanto, isso é o normal. Relativamente às exportações, eu acho que o comportamento é inequivocamente bom, mas como o investimento tem estado bastante fraco e deprimido, com a heterogeneidade setorial, portanto há setores onde o investimento está a crescer e outros onde continua bastante deprimido, há dúvidas sobre se a capacidade que está a ser reconstruída para os setores exportadores é suficiente para alimentar estas taxas de crescimento. Mas como há uma certa assimetria, também se pode acreditar que sim. Quer dizer, o que a economia tem mostrado é que o crescimento das exportações tem sido saudável, apesar das dificuldades dos ambientes. Zé Maria, vocês no banco notam que estes setores que estão mais virados para a procura externa são aqueles que estão a investir mais fortemente neste momento? Sim, sem dúvida. Aliás, o crescimento é de quanto nestes setores? É muito difícil. Eu não tenho a certeza que se deve pôr uma matriz setorial. Eu acho que hoje em dia, há empresas muito mesmo viradas boas, para a economia interna que estão a crescer. Sim, claramente. Aliás, eu não tenho nenhum preconceito contra os bens não transacionáveis. O que é preciso é termos empresas competitivas, bem geridas, que sirvam os seus clientes e, se assim for... Mas é seguro dizermos que nestas boas empresas o investimento está a crescer a mais de 2 dígitos? É difícil estimar, mas eu diria que sim. Eu acho que Portugal, existe em Portugal pelo menos 2 economias. Uma economia que ainda está a tentar recuperar de erros tomados no passado, que passaram por processo de endividamento, os tais modelos de negócios virados para a rentabilidade fácil em torno da esfera do Estado. E depois há uma outra economia mais pequena ainda, infelizmente ainda é mais pequena, mas extremamente dinâmica, virada para o exterior, competitiva, que está a investir e que está a empregar.
E nós sentimos isso, aliás, é um dado muito curioso, que é, como sabemos, o crédito em Portugal está a cair e a taxas homólogas. Como no resto da União, aliás. Exato, mas muito mais, a 2 dígitos. Portanto, o crédito ainda está, em termos homólogos, a contrair perto dos 10%. Mas se nós olharmos para o crédito que é especificamente canalizado para as exportadoras, esse nunca teve negativo desde o início da crise. Portanto, o único segmento do crédito bancário que continuou a crescer a taxas positivas foi precisamente às exportadoras. Isso significa que as exportadoras não só estão a ter mais atividade e precisam de produtos de tesouraria que são específicos para a atividade de exportação e importação, mas também porque estão a investir. E estão a alargar, nós conhecemos clientes que estão... E tu achas que este investimento é suficiente para aumentar a base produtiva, a capacidade produtiva dessas empresas e, portanto, isso pode manter ou suster o crescimento das exportações nos próximos anos? Com certeza, aliás, as exportações continuam a crescer, como eu disse há pouco, têm vindo de facto a perder algum dinamismo, mas taxas muito elevadas, e crescer 5% é uma taxa para uma economia como a portuguesa extremamente robusta. João, se nós olharmos para os números de 2014, as exportações já representam mais ou menos 40% do PIB. Qual é que era a taxa desejável para uma economia com o perfil da economia portuguesa? A maneira como eu penso... É difícil saber qual é uma taxa desejável, mas a maneira como eu penso sobre isso... Mas é a taxa mais baixa de todos os países da Europa, como da nossa dimensão. Exatamente, eu acho que essa é a maneira como eu penso. Ou seja, a maneira como eu penso é olhar para outros países, mais ou menos com o mesmo nível de desenvolvimento que o nosso, mais ou menos da mesma dimensão em termos de população, e ver qual é o peso das exportações nesses países e qual é o peso das exportações no nosso. E vemos que todos esses países estão praticamente com um peso que é quase o dobro do nosso, pelo menos. O que significa que temos um longo caminho a percorrer. Portanto, não seria razoável que isso tivesse resolvido nos últimos 4 anos e vai ser preciso muito tempo e muita paciência para que esses resultados sejam atingidos. Eu acredito que isso é possível, mas não é uma promessa para um ciclo eleitoral. Portanto, é possível porque parece-me óbvio que isso vai acontecer. Mas não me parece óbvio que isso vai acontecer. É um trabalho para 15 anos, pelo menos. Não parece, quer dizer, não é algo que se possa prometer para daqui a 4 anos. Mas é uma boa maneira de pensar. Se olhamos para a Holanda, ou se olhamos para a Bélgica, ou se olhamos para a Suíça... E mesmo para a Suíça. Todos esses países... Mas há uma razão estrutural para que nós tenhamos um peso de exportações mais baixo. É que o turismo, que basicamente incorpora... tem uma componente importada muito pequena, representa mais de 15% das nossas exportações. Sim. E, portanto, Hong Kong, por exemplo, tem um peso das exportações no PIB de 800%, ou uma coisa desse género. E Macau a mesma coisa. Exatamente, porque importa, exporta. Em Portugal, como este setor que é muito importante, que é o turismo, e que tem uma componente interna doméstica muito grande, significa que, se calhar, os nossos 40% correspondem, se fizéssemos em base comparável, a um número bastante superior. Zé Maria, como é que explicas que em 15 anos nós tenhamos crescido apenas 0,4% ao ano? É um conjunto variado de fatores. Não é? Eu acho que tem muito a ver com a questão que o João já referiu há pouco das tais oportunidades de rentabilidade fácil internas. E de facto havia o crédito a crescer, havia esse poder de compra, que nós percebemos que era artificial, que não era sustentável, mas que de facto ia satisfazendo ou ia correspondendo à oferta de muitas das principais empresas portuguesas. Portanto, não havia a necessidade que depois se veio a verificar de procurar de ser competitivo, de poder conquistar mercados diferentes e fora do nosso país, e portanto havia de facto aqui uma inércia que era alimentada por um modelo monetário que criou um facilitismo. Não teria que ter sido assim, mas foi o que aconteceu. João, nós aproveitamos mal os estímulos proporcionados pela União Monetária, nomeadamente taxas de juros baixas. Sim, eu acho que isso é razoável dizer, e até se pode ir mais longe. Eu acho que quando tivermos uma certa distância dos eventos, eu acho que vamos concluir que a maneira como nós entramos no euro, a forma concreta como esse processo foi gerido, a forma concreta como isso foi interpretado e compreendido, quer pelo Governo e os sucessivos governos, quer pelo Banco Central e a sucessão de governadores do Banco Central, quer pelos próprios setor financeiro, vamos perceber que não estávamos preparados em muitas dimensões. E, portanto, a certa altura, esse fenómeno da adesão ao euro, que quando apareceu foi um motivo de enorme alegria, fizeram-se festas, houve um aumento grande do rendimento disponível, as pessoas passaram a poder comprar casas muito melhores do que aquelas que tinham. Tudo isso foi verdade e essa festa foi muito boa,
mas do ponto de vista da gestão do que vinha a seguir, eu estou convencido que a maior parte dos governantes, governantes no sentido lá, de líderes empresariais, líderes... Não ajudaram nada. Eu, mais do que ajudar ou desajudar, eu acho que não estavam conscientes da dimensão da tarefa, não estavam conscientes do que é que era preciso mudar e o que é que era preciso adaptar. Por exemplo, hoje parece óbvio que havia uma interação direta entre a entrada no euro e uma melhor gestão da dívida a muito longo prazo, explícita ou implícita, nomeadamente, por exemplo, através do sistema de pensões. Certo. Na altura da entrada no euro, ninguém fez uma ligação entre o que é que significava a entrada no euro e as responsabilidades que estavam implícitas no sistema de pensões. E, portanto, há uma série de reflexões que, no momento, ninguém fez, não apareciam sequer no debate público, não estavam nas preocupações de ninguém, e que, a posteriori, hoje, nós, quando houver outros países, quando os novos países aderirem ao euro, países como a Polónia, ou a República Checa, que eu espero que eu adira, ou a Hungria, quando esses países aderirem, eu acho que a experiência de Portugal, da Grécia, de Espanha, vai ser muito reveladora e vai ser útil. Portanto, há uma parte que é pura e simplesmente, mais do que competência e incompetência dos líderes, é mesmo, nós não estávamos conscientes para a dimensão das tarefas que esta decisão iria comportar. José Maria, tu és um quadro bancário e a pergunta que te faço é esta. Imagina que a Grécia tem mesmo de saltar do euro. Achas que os impactos vão ser grandes? Essa é uma pergunta muito difícil de dizer. Eu acho que neste momento a Europa dispõe de instrumentos e de mecanismos que permitem salvaguardar os outros Estados-membros. Agora, há sempre riscos nestas situações. Mas achas que o mercado vai passar a olhar para nós como o próximo, ou nós já estamos separados umbilicalmente da Grécia? Eu acho que nós estamos separados e eu acho que se os mercados olharem para Portugal, isso é um sintoma de que os mercados perderam fé no euro. Não sei se isso é o que está na cabeça das pessoas ou não. Há analistas que dizem que sim, há analistas que dizem que não. Agora, esse é um risco, não é boas notícias se a área do euro perder um dos seus membros. Era uma união irrevogável e continua a ser até prova em contrário. E, portanto, era um projeto político, era um sonho político e, portanto, este desmembramento, se ocorrer, penso eu que será um choque grande, que eu acho que não está ainda bem, que as pessoas não se capacitaram ainda bem da dimensão que pode ser. João, a mesma pergunta para si. Acha que o risco de os mercados olharem para nós como o próximo é grande? Penso que não. Eu penso que esse risco é essencialmente político. Mas eu gostava de separar talvez esta digamos, da questão das consequências em dois aspectos que eu acho que são ligeiramente diferentes. Uma é a questão do mercado financeiro. Quer dizer, se houver qualquer evento deste género, será sempre, na perspectiva dos mercados financeiros, um fator de enorme turbulência, enorme especulação, e vai gerar muitíssima volatilidade em zonas do mercado financeiro que nós nem sonhamos. Quer dizer, algumas pessoas sonharão, mas eu certamente não sonho onde é que se vão sentir os efeitos. Ou seja, na perspectiva do mercado financeiro e das notícias do dia-a-dia, é difícil algo mais dramático do que uma eventual saída de um país da zona euro. Portanto, vai ter imensas consequências. Na perspectiva da atividade económica, ou seja, da produção de Portugal, ou da atividade geral económica em Portugal, penso que se não houver nenhum risco de natureza política, o impacto será limitado. O impacto será muito limitado, ou melhor, será o impacto que este evento, que será sempre grande, tiver na economia da zona euro, e eu acho que para nós o impacto até será um bocadinho menor do que nos outros países, não é? E depois sobra o impacto via taxas de juros, que poderá ocorrer. Mas será temporário. Mas eu acho que será temporário, e nesta fase, dado já a grande distância que existe entre as taxas de juros na Grécia e as de Portugal, sendo embora que Portugal é o país dos vários países do euro que ainda continua a ter taxas de juros mais desalinhadas com as alemãs, eu penso que não há razão para haver aqui, nesta altura, um salto. E isso poderia ter consequências negativas, por exemplo, a nível do investimento, se houvesse outra vez uma subida de taxas de juros. Mas não havendo... BCE, não é? Exatamente. A BCE vai começar a comprar. Não havendo, eu penso que o impacto seria limitado. Será sempre um impacto enorme, mas será sempre um fator de grande preocupação, mas eu não creio que seja um fator de preocupação
específico para as autoridades portuguesas. É um facto de preocupação para o todo. João e Zé Maria, obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Quanto a si, já sabe, se tiver dúvidas ou questões ou mesmo sugestões para fazer, pode ir ao nosso Twitter ou ao Facebook e deixe lá os seus comentários. Nós prometemos olhar para eles com algum cuidado. Fique por aí que daqui a pouco vem o António Godinho, da OneBiz, para o aconselhamento. Até já. E chegou a altura do aconselhamento. Esta semana, novamente, com o António Godinho, administrador do OneBiz. Olá, António. Olá, Camilo. António, vamos começar pelo mais evidente neste momento. As finanças voltaram a adiar um prazo, desta vez para a confirmação daquelas faturas de 2014 que vão entrar no IRS 2014. Exatamente. Isto já começa a ser comum, não é? Aponta-se um prazo e depois acaba sempre por adiar. Já aconteceu com as existências, perdão, com os estoques, agora com os inventários. Perdão. Por isso, até dia 28 de fevereiro, até final deste mês, todos os contribuintes em sede IRS deverão aceder ao site do e-Fatura para exatamente conseguirem validar as que lá estão já em sistema, ou seja... Pois, muitas já lá estão, não é? Acontece que algumas não estão. Algumas podem não estar e outras podem estar mal classificadas. Ora bem. E isso também é importante, porque mesmo que estejam lá automaticamente, podem estar em categorias diferentes, podem estar na parte de cabeleireiro e ser outra coisa qualquer, oficina de automóveis. Pois, há empresas que fazem várias coisas. Eu estou a dizer isto porque me aconteceu algo similar quando eu verifiquei as minhas faturas e teremos que introduzir aquelas que não estão lá em sistema. Este é o primeiro ano, ainda é uma... Obviamente há muita coisa a limar. E a verdade é que o benefício fiscal é interessante. São 250 euros que abatem à coleta, não é? Diretamente à coleta. Exatamente. Portanto, é interessante e não se deve deixar de perder essa oportunidade. António, noutra perspectiva, PMEs, o Banco de Fomento arranca, não arranca? Agora ouve-se dizer que a partir de junho já vai começar a conceder crédito ou apoiar as empresas. O que é que se passa? Eu acho que, em primeiro lugar, em termos das PMEs, temos boas notícias nos últimos dias. A taxa média de crédito às PMEs situa-se nos 4,6, o que é uma baixa grande. O que é uma baixa significativa. Desde 2003 que não tínhamos uma taxa tão baixa, que aliás advém de dois fatores, não só os condicionalismos macroeconómicos, mas também isso é um pouco assustador porque os bancos só estão a apoiar aquelas empresas muito saudáveis, ou seja, com uma taxa mais reduzida, porque o risco também é muito reduzido. Menos risco. Ou seja, está bom em quantidade, em qualidade da taxa, digamos assim, mas falta muitas PMEs para serem apoiadas. Daí que o Banco de Fomento, que vai colmatar, ou enfim, pensa-se que vai colmatar essa lacuna em termos de apoio direto de financiamento e de instrumentos de capital às pequenas e médias empresas, seja premente, continua a ser bastante premente. O que se passa, agora respondendo diretamente à tua pergunta, depois destes preâmbulos, de facto está demasiado atrasado, compreendendo que é preciso ter sistemas, nomeadamente informáticos, licenças, capitalização, que penso que já está disponível, estarão disponíveis 100 milhões de euros do conjunto dos veículos e instrumentos que o Ministério da Economia já tinha disponível, ou seja, reestruturando e juntando todos esses instrumentos. E há fundos comunitários também que estão já disponíveis. Não se compreende, de facto, tanto tempo, ou pelo menos para o comum dos observadores, não se compreende este tempo. Quando já foi anunciado há quase 2 anos. Até já houve promessa de trazer cá os alemães para ensinarem a montar aquela instituição. Exatamente. Esse protocolo acho que está assinado. António, diz-me uma coisa. Quando isto estiver a funcionar, vai ser de facto um apoio para as pequenas e médias empresas? Vai, como tudo, desde que funcione. Ou seja, por um lado, são necessários instrumentos de dívida para apoiar, nomeadamente, o esforço de exportação destas empresas, nomeadamente os créditos documentários, os créditos de caução, que são fundamentais quando uma empresa exporta produtos, sobretudo. E, por outro lado, também instrumentos de capitalização, de equity, no fundo, um pouco como ao fundo Revitalizar, que disponibilizava dinheiro para a capitalização das empresas, do capital próprio, atraindo outros investidores. E esse é um dos fatores que eu acho mais interessantes do Banco de Fomento, é não apenas apostar em dívida para as empresas, mas também em capitalizá-las, porque as empresas portuguesas têm falta de capitais próprios. É o nosso drama há muitas décadas, para não dizer há séculos, é a falta de capital. E esse pode ser uma resposta Não importante. É por acaso que nós temos feito alguns seminários para ajudar as empresas a pensar em outras alternativas de financiamento da sua atividade. Que não sejam apenas financiamento bancário. Ora bem,
Portanto, António, ainda voltando às PME, acreditas que este movimento de baixa taxa de juros se vai manter? Acredito que poderá estabilizar um pouco abaixo dos 4% no máximo, ou seja, 3,9%, 4%, à volta disso, nos próximos 2, 3 anos, sendo que, voltando a tocar no ponto mais importante, as empresas não podem estar focadas apenas em tomar dívida. Exatamente. Ou seja, não pode ser tão atrativo, como já aconteceu no passado, que haja uma bebedeira geral de Tem que pensar na questão dos capitais próprios. Os capitais próprios é essencial. Estamos numa era dos capitais próprios. Por isso o Banco de Fomento é tão importante, não apenas nessa perspectiva de dívida, mas fundamentalmente atraindo investidores. Ele próprio dando o mote e atraindo investidores para empresas que precisam de dimensão, precisam de capital para competir no mercado internacional. António, na próxima semana vamos falar de um instrumento comunitário que vai ser criado e que vai permitir às empresas portuguesas expandirem a sua atividade para países de expressão portuguesa. Exatamente. Até para a semana. Até para a semana. Quanto assim já sabe, esta foi mais uma edição da Cor do Dinheiro. Se tiver dúvidas ou sugestões, pode recorrer ao Twitter ou ao nosso Facebook. Deixe lá as sugestões que nós teremos o cuidado de desatender. Quanto assim, já sabe, a Cor do Dinheiro sempre e apenas na RTP Informação.